Eu sou o Dodô e esse é o Segue o Santos. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal. É um segundinho só e me ajuda muito. Ajuda esse Santista aqui demais. Fala, galera. Vou abrir aqui um pré-jogo. Santos e Mirassol, primeira rodada do Campeonato Paulista. Saudade tava imensa de assistir o Santos. Já tô com o meu ingresso aqui garantido. E para começar esse pré-jogo, eu vou começar com as informações. Primeiro, é a primeira rodada, o Campeonato Paulista começa hoje, porém o Santos joga na quinta-feira, 9h30 da noite, transmissão da Cazé TV, então fica ligado. Na Cazé TV o jogo, 9h30 da noite. E para falar do Mirassol, eu vou colocar um vídeo aqui sobre a preparação do Mirassol para essa estreia. Na volta aos trabalhos no centro de treinamento do Mirassol, um novo rosto no comando da equipe. O técnico Eduardo Barroca foi quem assumiu o Leão para a temporada 2025. Em campo, muita conversa e orientações antes da estreia no Paulistão. E logo no primeiro jogo, vem uma pedreira pela frente. O Mirassol vai encarar o Santos na Vila Belmiro. É um desafio muito grande que o Santos mostrou na última temporada. Foi campeão da competição, o Mirassol brigou cabeça com cabeça com o Santos e foram duas equipes que tiveram isso muito interessante na última temporada, né? Uma equipe que tem ótimos valores, uma equipe que tem um treinador chegando que eu respeito muito, eu admiro muito o trabalho dele, mas eu estou bastante confiante com aquilo que a gente também tem construído aqui, que eu percebi do grupo de jogadores e qualquer jogador que chega para agregar valor. No ano passado, o Leão foi eliminado na fase de grupos do Paulistão. Desta vez, o novo técnico quer mudar a história na competição. A gente precisa realmente viver bem o presente, né? A gente sabe os desafios que a gente tem na nossa temporada inteira. A gente precisa se preparar muito bem. A gente precisa fazer com que esse nosso processo inicial seja feito da melhor forma, para que ao mesmo tempo que a gente comece bem a nossa temporada, a gente consiga consistência durante a nossa temporada, porque ela vai ser bastante pesada e desafiadora. Em ano de centenário e estreando na elite do futebol nacional, o Mirassol já anunciou 7 reforços para a temporada. Um dos novos jogadores é o zagueiro David Braz, com trajetória no Palmeiras, Santos, Grêmio, Fluminense e Goiás. Aos 37 anos, Braz está confiante em voltar a jogar o Paulistão depois de 7 anos. Estou muito feliz assim de estar aqui com essa oportunidade. Espero poder ajudar, assim como aconteceu ao longo da minha carreira, o Campeonato Paulista, o campeonato que todos sabem que é o mais difícil e mais famoso assim, do futebol brasileiro. Eu estou feliz demais de estar voltando a disputar esse campeonato e agora com a organização espero ter o mesmo sucesso que eu tive das outras equipes que eu atuo no Summer. Tem pouquíssimas informações do Mirassol, eu tentei achar jogos treinos aí que ele fez para entender a escalação, foi difícil, mas assim, o Mirassol é um time que contratou poucos jogadores e perdeu pouco, na verdade perdeu 2 jogadores assim que vai fazer muita falta no início do Campeonato Paulista e pode ser que o Santos tenha uma vantagem. Como é a primeira rodada, é difícil fazer um pré-jogo, porque os times não jogaram ainda, né? Então a gente não sabe como o Barroca joga, como ele faz a saída de bola, como ele ataca. Então esse pré-jogo aqui eu só vou colocar as escalações dos times e a característica de alguns jogadores aqui que o Santos tem que tomar cuidado. Então na tela do computador, a provável escalação do Mirassol. Alex Muralha no gol, Zeca na lateral esquerda, Luiz Otávio, João Vitor, Lucas Ramon. Neto Moura, que faz o primeiro volante, Danielzinho, Gabriel, provavelmente o Cleiton, o Gamalho fazendo o centroavante e o Yuri Castilho. Nessa temporada, o Mirassol perdeu 2 bons jogadores. O De La Torre foi vendido para o Curitiba e o Fernandinho, aquele ponta esquerda chato que na Vila Belmiro deu um trabalho absurdo. Eu tava vendo alguns jogos do ano passado do Mirassol, 90% das vezes que o Mirassol chegava no ataque, chegava pelo Fernandinho. Eu coloquei o Cleiton aqui na escalação, mas eu vou voltar na tela do meu computador e vou te mostrar uma coisa. O Cleiton chegou no Mirassol entre o dia 7 e dia 8. Provavelmente
Eu coloquei ele aqui como titular, mas provavelmente não seja ele titular. É igual a gente pensar o Santos. O Tassiano chegou, alguns jogadores chegaram uma semana só de treinamento, e os jogadores vão ficar no banco de reserva. Eu coloquei o Cleiton aqui porque talvez seria a melhor escalação, mas provavelmente não seja ele o atacante. Pode ser o Matheus Davó, que jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, sem passagem pelo Corinthians, e pode ser o Negueba também. O Negueba jogou contra o Santos no ano passado. Mas assim, independente de quem for jogar, é uma perda considerável, porque quem jogava aqui era o Fernandinho. E pra mim o Fernandinho é muito melhor do que os três. E o Léo Gamalho também, ele vai jogar, mas comparado ao De La Torre é uma perda muito grande no ataque do Mirassol. Mas o seu ponto forte da equipe do Mirassol é o seu meio de campo. Pra mim o meio de campo do Mirassol foi o melhor meio de campo da Série B, melhor do que o do Santos. Matheus Moura, Gabriel e Danielzinho dão uma dinâmica muito boa no meio campo. São 3 jogadores que sabem tocar bola, sabem conduzir o jogo, sabem criar jogadas. Às vezes o Danielzinho abaixa, o Gabriel sobe para fazer o meia. Às vezes os dois estão lá juntos para fazer essa meia. Tem muita circulação aqui, principalmente no ano passado. Como eu falei, o Barroca, eu não conheço o futebol do Barroca, como ele coloca o time em campo. Então eu tô falando mais do que eu vi deles no ano passado. Mas são 2 meias assim, que o Santos tem que tomar muito cuidado. A marcação tem que ser em cima desses dois. O David Braz apareceu, mas eu duvido que o David Braz consiga tirar a titularidade desses dois zagueiros. O Luiz Otávio é aquele zagueiro muito alto, o João Vitor um zagueiro muito rápido. O David Braz jogou a Série B pelo Goiás, fez uma Série B bem abaixo com o Goiás. Eu não acho que ele esteja no nível dos dois hoje. E o Reinaldo sim também pode ser uma escolha. Diferente do Cleiton, o Reinaldo tá desde o começo da pré-temporada. Eu não sei quem vai jogar um dos dois, mas provavelmente seja o Lucas Ramon para não perder dinamismo ali, perder o que o time fez no ano passado. Mas pode ser que o Reinaldo jogue também. Eu falei do Mirassol, eu vou colocar a escalação do Santos. Essa escalação já foi confirmada, então provavelmente vai ser esse time que o Santos vai estar em campo. Brazão no gol, JP Sherman, João Basso, Luan Pérez Escobar. Rincon fazendo, surpreendentemente aqui o Rincon fazendo o primeiro volante. Pituca, Soteldo, Guilherme, Wendel Silva, Lucas Braga. Para falar desse Santos, eu vou lembrar da apresentação do Caixinha. Ele comentou muito que ele gosta de jogar com esse triângulo aqui no meio campo. Com um volante, um centroavante e 2 meias, que podem pisar na área bastante. E ele até comentou que na escalação dele, que ele estava treinando o Ian ao lado do Pituca. O Pituca fazendo a meia junto com o Ian. Na escalação saiu o Soteldo. Provavelmente o Santos vai jogar com essa formação aqui, ó, com o Soteldo pelo lado esquerdo, às vezes trocando com o Guilherme, mas a gente vai ver muito Soteldo por esse lado. A gente já teve experiência com o Soteldo jogando de meia algumas vezes, mas todas as vezes que o Soteldo jogou de meia, ele jogou nesse sistema aqui, ó. Nesse sistema. E era sempre o Santos buscando contra-ataques. Eu lembro de um jogo contra o Palmeiras, que o Santos jogou contra o Palmeiras e o Soteldo jogou de meia, só que era um esquema totalmente diferente. Nesse esquema aqui do Caixinha, porque naquele jogo contra o Palmeiras, como eu falei, o Soteldo tinha que pegar a bola lá de trás e sempre partir pra cima da marcação do Palmeiras. Nesse jogo e no estilo do Caixinha, o Santos joga muito mais agrupado, muito mais com as suas linhas lá em cima. Eu não tô dizendo que isso vai fazer o Soteldo jogar muita bola ou não nesse sistema. Quando ele jogou de meia, ele só fez um jogo bom só contra o Palmeiras mesmo, esse jogo. Mas talvez nesse esquema pode ser algo diferente para ele. Mas ele tem que lembrar que é só um improviso para a primeira rodada. O Tassiano chegou há pouco tempo, não deve reunir condições físicas para jogar 90 minutos. Mas ele pode ser uma entrada no segundo tempo aqui, porque ele vai estar em campo. Ele vai estar pelo menos no banco de reserva. O Barreal não vai estar, mas é um cara também que pode ocupar essa meia aqui mais para frente. Outra coisa importante aqui é a gente comentar sobre o Lucas Braga, porque o time praticamente é o mesmo. A gente perdeu o Juliano e colocamos o Soteldo no lugar, perdemos o Otero e colocamos o Lucas Braga. O que a gente ganha e o que a gente perde? O que a gente ganha com o Lucas Braga aqui no lugar do Otero é a profundidade. Não que eu não gosto do Lucas Braga, tá? Não tô falando que eu gosto dele, mas a diferença é que dificilmente quando o Otero tava em campo, o Otero conseguia chegar no fundo, fazer essa jogada de linha de fundo. A gente vai ganhar isso com o Lucas Braga. A gente perde na bola parada, mas a gente ganha na profundidade. Volta aqui pra mim. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil mesmo. Eu tava dando uma analisada aqui nas primeiras rodadas, talvez seja o melhor jogo já da primeira fase, pena que ficou pra quinta-feira. O Mirassol tem uma boa zaga, tem laterais razoáveis, tem um bom meio campo que vai dar muito trabalho para todos os times da
do Campeonato Paulista, que foi jogar contra o Mirassol. O Léo Gamalho é um bom centroavante, mas não tem a mesma característica do De La Torre, né? O De La Torre era um cara que saía muito, então quando o Mirassol estava apertado, a bola era enfiada no De La Torre, ele conseguia jogar fora da área e fazer o Mirassol subir as linhas. O Léo Gamalho não tem essa característica, porém o Léo Gamalho é melhor do que ele dentro da área, principalmente para cabecear. E o Fernandinho, né? A saída do Fernandinho aqui vai trazer muito efeito negativo pro Mirassol. O Cleiton é um atacante ali que tem as mesmas características, mas pra mim, tá? Minha opinião, ele não joga igual o Fernandinho. E o Santos vai ter as dificuldades desse meio campo, essa incógnita, até com o Rincon. O Schmidt não reuniu condições físicas para poder jogar. A incógnita é saber se esse meio campo do Santos vai funcionar com o Diego Pituca e Soteldo como na armação. E como vai ser o Lucas Braga. Desejo um bom jogo a todos aí, quem vai assistir, quem vai no estádio. Parece que vai chover, tem previsão de chuva também pro horário do jogo. E como eu falei, desejo um bom jogo para todos, um beijo no coração e segue o Santos.